mais uma vez avisando aí quem está assistindo, que a gente já vai começar a nossa aula. Quem está acompanhando aí o EBD em Foco sabe que a gente lançou a nossa revista, né, a revista própria, que é sobre escatologia. A gente tá estudando aí sobre o fim dos tempos, apresentando uma visão que é defendida pela maioria das igrejas pentecostais, que, no caso, é o dispensacionalismo, ou como alguns falam, é o pré-milenismo pré-tribulacionista. Se você já acessou aí o EBD em Foco, o canal, o site, você viu que a gente já postou a aula da lição 1, comentando a lição 1 por completo, usando o slide, e a gente vai fazer aqui o que a gente chama de vídeo de destaque da lição, né? No caso, o destaque da lição, onde a gente vai tirar algumas dúvidas com relação ao conteúdo da lição, e essa aula de destaque que ela vai ser um pouco diferente, porque ela vai participar dela toda a equipe que escreveu a revista. Então, você que está aí assistindo vai ter a oportunidade de tirar dúvidas com a equipe aqui do EBD em Foco, que escreveu. A gente dividiu as lições, eu escrevi algumas, o Natan escreveu outras, o Melk, o Vitor, né, o Marlo também deu apoio, o Marlo também teve alguns problemas aí, não deu para escrever a lição por completo, como a gente tinha planejado de início, mas ele deu apoio e vai participar também aqui dessa live. E aí você pode aí ficar à vontade para tirar dúvidas e perguntar aí no chat. A gente vai procurar aqui olhar o chat e ver aí né, as dúvidas aí do pessoal. Eu vou só enviar aqui o link, estou tentando enviar o link aqui na lista de transmissão, e a gente, só para divulgar aqui para o pessoal que está esperando. Vitor, você com a palavra aí, Vitor. Seja bem-vindo. Pai do Senhor a todos aí, Pai do Senhor, amigo Natan, prazer em revê-lo. Pai do Senhor, Everson. Bem. Amém. Pai do Senhor a todo mundo que está aí ao vivo aí na live. Que Deus, ele continue abençoando a todo mundo. E, Vitor, enquanto eu estou divulgando aqui o link, fala aí quais foram as lições que tu escreveu, só para o pessoal ficar por dentro aí do que a gente vai tratar e, enfim, faz uma breve introdução das tuas lições. Aí depois o Natan fala das dele também. Bem, o objetivo principal da revista, é importante a gente destacar, foi uma escrita dentro da escatologia, mas abordando mais da área da teologia sistemática em si, né? Porque nós sistematizamos a escatologia para trazer essa revista. Nós não estamos abordando Apocalipse, enfim. E dentro dessa escrita, eu fiquei responsável pela lição 1, trazendo uma introdução breve sobre a escatologia bíblica, né, ou a palavra profética, como alguns gostam de assim titular. Também, juntamente com o nosso irmão Marlon, a gente trabalhou um pouco sobre o dispensacionalismo bíblico, o que é o dispensacionalismo bíblico, em que se fundamenta, por que ela é importante para a escatologia pentecostal e para a escatologia assembleana. Também escrevi um pouco na lição 5 sobre o arrebatamento da igreja, tratando da esperança maior para os milenistas dispensacionalistas, que é o arrebatamento da igreja, que vai marcar, que é o marco principal da vitória, do início da vitória da igreja, né? Que marca o arrancar do sofrimento da igreja da terra para viver já na eternidade com Deus. Também escrevi um pouco sobre Israel, trabalhando um pouco sobre a questão do relógio escatológico, das profecias escatológicas que giram em torno da nação de Israel. Trabalhamos também um pouco sobre a grande tribulação, culminando na volta triunfal de Cristo, que são as lições 7, 8 e 9, né, da nossa revista. Foi um pouquinho de trabalho, mas deu certo, em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês viram aí, né, quem está assistindo viu aí que o Vitor, ele escreveu 6 lições, foi o que mais escreveu, e eu fico muito grato, né, pelo trabalho dele aí, que realmente foi um trabalho pesado, mas Deus abençoou, que deu certo. Natan,
comenta um pouco sobre as lições que você escreveu. Bom, Pai do Senhor, aos irmãos aí que estão assistindo essa live. Bom, o irmão Vitor é o mestre, né? Então, o homem escreveu um monte aí, o homem é bom mesmo. Leiam lá que tá bom, os capítulos do livro dele também estão muito bons. Não só os dele, né, mas de todos. Eu escrevi 2 lições. A primeira foi sobre o estado intermediário dos mortos. Esse capítulo ele tem uma importância bastante para a fé das pessoas e para talvez o consolo das pessoas, né? Também para o conhecimento teológico. Você pensar da seguinte maneira, quando as pessoas morrem, para onde elas vão de imediato, né? Porque a doutrina presbiteriana, ela crê que o inferno ou paraíso, ou aliás, Nova Jerusalém e inferno, elas vêm só lá no fim mesmo, coisas. Mas e você morre com famílias que eles. Então nós tratamos, né? A básica, né? É um assunto do tempo, mas nós tratamos de forma onde os íntimos morrem e morrem. E a lição está E, Natan, aqui tá falhando a tua... Não sei se tá falhando aí, Vitor, dele? Tá sim, eu acho que caiu a conexão do Natan. Acho que a conexão dele caiu. Essa questão da internet às vezes atrapalha um pouco, né? Mas eu vou, né, só concluir aqui o que ele estava falando em relação à lição dele, né, que foi a lição 4 do estado intermediário, que aqui a gente fala daquela escatologia individual, né, que a qualquer momento a gente pode morrer e o que acontece após a morte, e a lição 11, que foi o juízo final. Então, aí ele trata do juízo final. Eu vou falar das minhas lições, eu escrevi a lição 2, escolas escatológicas, onde a gente abordou na lição sobre milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, aí tem o pré-milenismo pré-tribulacionista, que é o que a gente defende, né? Que a Jesus volta antes da grande tribulação. Tem o pré-milenismo pós-tribulacionista, que diz que a igreja passa pela grande tribulação, e tem o mid-tribulacionista. Nesse mid, a gente não entrou muito, assim, quase não tratou desse tema, porque tem poucos defensores e tem pouco material, até mesmo para a gente fazer uma abordagem mais profunda sobre esse tema. Então, a gente, né, focou aí. Então, essas lições, e eu escrevi também a lição, no caso, essa aí é a lição 2, né? Aí a lição 12, que é o estado eterno, salvos e não salvos, a gente fala de inferno, no caso, o lago de fogo, sofrimento eterno para os ímpios, e a Nova Jerusalém para os salvos. E a lição 13, né, que é uma pergunta, você está preparado? Nessa lição a gente abordou aí sobre a parábola dos servos, né? Tem o servo que trabalha, o servo que não trabalha, então, quem é que está preparado aí para a volta de Jesus? E eu vou adicionar o Natan novamente aqui, que acho que voltou aí. E aí, Natan, caiu a internet aí? Bom, rapaz, deve ser, não sei não, mas apagou aqui Ficou travando e... saiu dessa página e aí eu tive que entrar de novo. Tá, mas eu finalizei aqui mais ou menos o que eu estava falando, falei as tuas lições e apresentei as minhas também, tá? Eu vou ficar de olho aqui se o
o Mel que vai entrar agora. Acho que não. Então, vamos começar aqui falando da nossa lição. Pessoal, eu lição número 1. Oi. Tô acompanhando o chat aqui, o pessoal tá falando que o áudio tá um pouco ruim. Não sei se Será que é o meu? Tô ouvindo bem. Porque assim, eu tô conseguindo te ouvir muito bem. Não sei se o pessoal do YouTube, tô ouvindo aqui o YouTube, né? Uhum. Tá, deixa eu... Eu tô querendo abrir o YouTube, mas eu tô com medo de ficar pesado aqui para mim. Eu tô com ele aberto aqui. Alguém faça o feedback dizendo que melhorou o áudio. Tá. Foi o Natan que estava com dificuldade no áudio. Tá. Agora eu tô conseguindo ver aqui o... Tá, agora eu tô vendo os comentários aqui. Muito bom mesmo. Vocês podem ir comentando, podem fazer perguntas, na medida do possível aqui a gente vai respondendo. Vou colocar o microfone um pouco mais próximo, não sei se é o meu, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas, enfim. Tá, o pessoal falou que tá bom aqui, o som tá ótimo e tal. Então tá. Vamos lá então, né? Na lição 1, eu vou abrir ela aqui. A lição 1. A gente fez uma introdução, nessa lição é uma introdução à escatologia. A leitura bíblica é Tessalonicenses. Esse texto aqui de Tessalonicenses, ele é um texto que fala de escatologia, né? Até eu passei uma situação bem complicada, até falei no vídeo que eu fiz sobre escatologia, que está aí no YouTube, que eu fui convidado para ministrar uma aula para a Igreja Batista dessa passagem de Tessalonicenses, justamente essa passagem. E aí eu perguntei para eles, mas espera aí, vocês são o quê? Pré-milenista, pós-milenista? Está definido ainda. Eu falei, mas e aí, como é que eu vou falar de uma passagem escatológica sem definir como que eu interpreto essa passagem? Porque eu preciso ter uma visão escatológica para interpretar algumas passagens da Bíblia. E aí, daí a importância da gente se posicionar. E a igreja não tinha um posicionamento, eu fiquei meio sem jeito. Como eu falo do milênio, eu não falo. A passagem fala da grande tribulação, mas a igreja passa ou não pela grande tribulação? Então surge esse tipo de problema. Por isso que essa lição, essa revista, ela tem um tema importante assim, para a igreja, porque a partir do momento que a gente começa a definir uma escatologia, aí a gente começa a interpretar corretamente, ou pelo menos de acordo com a visão escatológica, vários textos bíblicos. Então, o Mel que chegou agora, Mel, que dá um alô aí só para o pessoal te conhecer e fala um pouco das lições que você escreveu. Senhor! Peraí, deixa eu me posicionar aqui, gente. Parece que estava na igreja. Pois é, moço, eu fui ministrar hoje. E aí, do jeito que eu cheguei, eu tô aqui, ó. Vou ficar de gravar também. Tá bom. Tá mais bonito do que nós. Pois é, então... Tô tirando pelo menos um sapato aqui. A esposa tá tirando o sapato para mim. Depois, meu, tu fala das posições. Eu vou entrar aqui na nossa lição. Então, nessa lição, é uma introdução à escatologia. Tá? Vamos por partes aqui. O tópico 1, né? O tópico 1 da lição. Palavra profética. Tá? O Vitor que escreveu aí, Vitor, explica aí por que todo esse tema, como é que se diz essa frase? Palavra profética para escatologia. Qual foi a fonte dos livros que você usou? Por que você acha que é bom tratar a escatologia usando a palavra profética? Só tira essa dúvida aí. Assim, Everson, primeiro a gente tem que analisar o seguinte: quando a gente utiliza o termo escatologia, que a gente vai trazer a definição da raiz da palavra grega, a gente vai entender que ela vai definir tratado ou estudo sobre as últimas coisas. Então, quando a gente fala só escatologia, basicamente, pessoas são induzidas a pensar que só fala sobre o fim.
só vai tratar sobre tribulação, sobre arrebatamento, sobre milênio, enfim. Por isso que muitos teólogos, Eurico Bergsten, o saudoso pastor Eurico Bergsten, que foi aqui do Rio Grande do Norte, missionário aqui no Rio Grande do Norte, ele trata como palavra profética. Por quê? A escatologia em si, a gente fala escatologia porque foi a palavra que mais se aplicou e que mais ficou no entendimento das pessoas. Mas, em resumo, a palavra profética é o estudo sobre as profecias que tratam sobre o plano divino na Bíblia. Ou seja, desde o Gênesis 1, a gente tem um tratado profético que culmina na vitória de Cristo e também na vitória da igreja sobre Satanás. É tanto que quando você analisa, a profecia, a primeira promessa profética que a gente tem na Bíblia é Cristo esmagando a cabeça da serpente, Gênesis 3 e 7. Essa derrota de Satanás, ela vai se efetivar verdadeiramente em Apocalipse 21, no juízo final, que foi até uma lição belíssima que o nosso querido amigo Natan descreveu, a lição de número 11. Então, quando você fala palavra profética, você trabalha o estudo sistemático do final de todas as coisas no decorrer das páginas bíblicas, falando sobre nascimento, vida e morte de Jesus Cristo, origem da igreja, perseguição da igreja, tudo trabalhando para uma linha, que é o reino de Cristo, seja o reino milenar ou o reino eterno, a Nova Jerusalém. Certo, bem, ficou claro, ficou bom. E em relação ao profeta do Antigo Testamento, a função dele era só prever o futuro ou ele tinha alguma outra função? Porque quando a gente fala de profecia, uma grande parte dos crentes pensa assim, a profecia é para prever o futuro. Tá? Só pensa nessa questão, é como se fosse vidência, né? Voltasse até mesmo que o profeta lá em Samuel é chamado de vidente, né? E aí entra muito essa questão. Essa era a única função do profeta ou como que funcionava essa questão da profecia no Antigo Testamento? Eu não sei se alguém quer comentar, mas, enfim, a gente tem que entender que nós encontramos no Antigo Testamento duas expressões hebraicas para a palavra profeta, certo? A gente sabe que, dependendo da região, o profeta era intitulado como vidente. Só que a gente tem que ter uma coisa clara. Profecia na Bíblia, ela vem de uma revelação ou de uma inspiração. Quando a gente fala que o profeta ele prevê o futuro, essa sua pergunta foi bem colocada, a gente fala que o profeta prevê o futuro, a gente está falando que ele está conjecturando algo que vai acontecer mediante um acontecimento que está ocorrendo agora. É como a gente vai dizer, ó, eu estou prevendo que você vai cair, se você subir em cima desse barranco, você vai acabar caindo, ele vai ceder. Isso é uma previsão. Mas não é assim que funciona com o profeta. O profeta ele recebia a revelação divina, ou ele era inspirado pelo Espírito Santo para transmitir aquilo que Deus quer, a mensagem que Deus queria. Então, por isso que a palavra profética, a profecia, ela veio de Deus para a revelação dos homens. Eu não me recordo da referência bíblica, que eu tenho um problema de decorar as coisas, até o nome das pessoas eu tenho que falar 15 vezes para decorar, mas a Bíblia diz que Deus não faz nada antes de falar aos seus servos, os seus profetas. Eu acredito que seja assim a referência. Se os irmãos aí, o Natan, o Mel, que puder nos ajudar na referência. Então, você vê que é a revelação, profecia é a revelação de Deus ao profeta. Eu anotei aqui a expressão, eu tenho uma anotação, a expressão mais comum eu não sei falar muito bem a língua hebraica ainda, mas é nabi para o profeta, ou nabi, que quer dizer anunciador, declarador, ou seja, aquele que transmite a palavra de Deus, entendeu? Tem outra expressão hebraica, eu não lembro a expressão agora, que é a que trata como vidente. Ô, Vitor, Amós porque... 3, 7, 8. Falar. Amós 3... Não, só 3, versículo 7 e 8, que a respeito... Vou ler aqui, tá? Só para nós. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Amém.
Amém. Vale ressaltar, né, que o profeta ele era o pregador da época, né? Então, algumas profecias, realmente, elas falavam do futuro, mas muitas profecias eram para o presente, era algo ali do momento, né? Olha, você está agindo dessa forma, se você mudar, aí Deus, né, vai agir assim, mas se você não mudar, Deus vai agir de tal forma. Então, a profecia, ela tinha também essa questão de fazer uma mudança, né, abandono do pecado, ali naquele momento que a pessoa estava vivendo. E em Se relação você, Eberson, só um a... acréscimo. Se você analisar na Bíblia, a Bíblia vai chamar o profeta de atalaia, a Bíblia vai chamar o profeta de servo do Senhor. Enfim, são várias expressões que ela definem o contexto que o profeta está sendo utilizado. Como você falou, ele pregava. É tanto que algumas palavras dos profetas hoje estão no cânon sagrado, com as palavras de Amós, de Obadias, de Ezequiel e de Afonso. Everson, Entendi. já que foi citado 2 vezes aí o Amós, por exemplo, alguns estudiosos da Bíblia classificam Amós como profeta da justiça social, porque o profetismo dele era um profetismo de confronto à injustiça social, não era um profetismo de vidência. Então, o profeta tinha o profetismo também tinha esse aspecto. A missão do profeta também era essa de confrontar a situação tanto social quanto religiosa da nação. Uhum. Interessante. E quando o profeta, quando a gente está falando como a gente está falando de escatologia, quando o profeta ele falava de algum evento futuro, quando a gente pega Isaías ali, que ele fala de algumas coisas que a gente vê que encaixa ali no milênio, né? Será que ele entendia aquela revelação por completo, ou ele ficava assim, Deus está mandando eu falar, eu vou falar, vou registrar, mas isso aqui eu não compreendo ainda por 100%? Né? Será que eles tinham essa revelação completa ou não? Porque hoje a gente tem a Bíblia por completo, né? A gente consegue ver a revelação completa, mas eles não tinham essa revelação completa. O fato de Deus revelar para ele algo do futuro, será que ele ficava na dúvida ou ele entendia? O que vocês podem dizer acerca disso? Eu vou começar a tomar a liberdade de começar dissertando aqui. Veja, isso é uma coisa muito importante a ser falada, Eberson, porque analise comigo, Natan, nosso irmão Melk, a gente tem que entender que, primeiro, o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Se uma pessoa se diz ser utilizada pelo Espírito Santo e perde a consciência, ela tem que procurar ajuda urgente, porque não é o Espírito Santo, porque ele não rouba a consciência de ninguém. O Elke até riu com o que eu falei. Verdade. Segundo, agora a gente falando das profecias, existiam profecias que os profetas sabiam sim do que estavam falando. Contudo, existiam profecias que os profetas não sabiam do que se tratava aquela profecia, porque ele não tinha uma visão curta da profecia. Vamos lá. A gente tem que entender que existiam profecias que o profeta recebia e recebia a interpretação. Exemplo, Ezequiel 37, que fala da restauração futura de Israel, que vai ocorrer após a grande tribulação. Porém, Deus, quando revelou Ezequiel, ele trouxe a interpretação. Ele disse, olha, esses ossos que viste são a casa de Israel. Ele recebeu a interpretação. Existem a explicação da profecia das 70 semanas de anos que Daniel recebeu, o anjo revelando a ele e pontuando os marcos da profecia das 70 semanas de anos, mas existem as profecias que não. Aí você fala, prove na Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 10 ao 12. A palavra de Deus diz, da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo e que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente. Ou seja, ele profetizou sua salvação, indagando quando, como, o que, como ia ocorrer o processo. Existiam coisas que o profeta profetizava tendo a sua interpretação e existiam coisas que ele profetizava crendo pela fé. Eu fico vendo aqui Isaías falando lá, Isaías 11:6, né? Até eu vou ler só um pouco aqui. Fala assim: o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão, novo e o animal
né, cevado andaram juntos. Então, isso aqui era algo que não acontecia na época. Então, era algo que ia acontecer no futuro, né? Mas, com certeza, ele não sabia realmente, né, como que isso se daria com os detalhes. Mas pela fé, né, pelos olhos da fé, ele enxergava aí o que ia acontecer. Tá, vamos lá. Para gente, isso aqui que eu estou falando, que a gente está comentando agora, está dentro do tópico 1 da nossa lição. Se você leu a lição, assistiu o vídeo, a gente está falando de profecia, focando na questão da profecia, dentro do tópico 1. No caso, deixa eu ver, Evito, aquelas perguntas que você colocou, tu quer responder agora? Quando a escatologia pode ser considerada bíblica, ou a gente deixa para o último tópico? Siga o seu desejo aí. Tem uma pergunta aqui no YouTube da Sueli de Oliveira Pimentel. Ela falou assim: vocês escolheram esta temática porque perceberam que é pouco explanada nas igrejas ou por outro motivo? Tá, eu vou... assim, essa temática, na verdade, não foi escolhida por nós. A gente fez pesquisas com usuários do EBD em Foco, nos vídeos, no WhatsApp, e através da pesquisa, a gente fez uma pesquisa livre mesmo, escolham o que vocês quiserem, e a maioria respondeu escatologia ou apocalipse, tá? A maioria. Então, baseado na nossa pesquisa, a gente percebeu que isso era uma necessidade da igreja. Até mesmo por causa da pandemia, muita gente começa a falar do fim dos tempos, a pandemia é a questão do fim dos tempos, e aí a gente viu que realmente encaixava também nesse período, né? Então, a gente não pode ignorar os sinais, até mesmo porque o próprio Jesus falou para a gente não ignorar os sinais. Então, acho que vai nesse sentido aí, né? Enfim, é um tema complicado. Se falasse sempre, se escolhe o tema, eu não escolheria escatologia, porque é bem complicado. Graças a Deus a gente tem o Vitor aqui, que é o nosso mestre em teologia aqui. Mas, vamos lá. A escatologia é apenas um estudo referente às últimas coisas? Na verdade, essa pergunta ela foi feita por um grande amigo meu. O nome dele é José Itamar. Ele é lá de Camaragibe, Pernambuco, da minha cidade natal, entendeu? Ele que me fez essa pergunta para passar aqui ao vivo. Também queria mandar um abraço para os meus amigos que estão assistindo, meu amigo Caio, que é do mesmo quartel que eu sirvo, meu amigo Abner, que está no Rio de Janeiro, é da Marinha, e tantos outros que estão assistindo aí. Mas, respondendo a pergunta, como eu já tinha falado antes, né? Quando eu trato a escatologia apenas com a visão futurista, eu acabo desprezando a interpretação profética bíblica. Por isso que a escatologia é também chamada de palavra profética. Lógico, a gente tem que entender o seguinte: existem aqueles escatomaníacos, que tudo na Bíblia é escatologia. Não é assim. Não é assim. Na Bíblia a gente tem a questão das leis, dos mandamentos, temos a literatura paulina, temos a literatura dos evangelhos, enfim, a Bíblia é como se fosse um edifício onde cada tijolo é ligado por uma liga, um cimento que ele consegue formar uma estrutura perfeita, certo? E nessa estrutura, a nossa pedra de esquina é Jesus Cristo, que é a pedra angular, a pedra que marca o dono da estrutura. Então, se a gente raciocina a escatologia apenas com a visão futurista, a gente vai acabar perdendo, em algum momento, o foco do que nós estamos vivendo hoje. O Melk escreveu na lição dele sobre o Tribunal de Cristo, que tudo que nós fazemos hoje, nós temos que fazer pensando-se no Tribunal de Cristo. Por quê? Não em questão de interesse, mas sabendo que tudo que fazemos aqui por interesse, no Tribunal de Cristo vai ser palha, vai ser feno, vai ser madeira. O que nós temos que fazer, a nossa vida aqui, é as palavras que muitos escatólogos pré-tribulacionistas, pré-milenistas usam. Nós temos que viver o já agora, pensando no ainda não. Isso. Muito bom. A gente tem que entender que a gente está estudando algo que é presente, né? Não é só futuro, que está acontecendo agora, que já chama para o
tópico 2, né, com as profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que vão se cumprir. Eu vou só dar uma pausa aqui para a pergunta, porque o irmão Abner falou assim, ó, qual a importância da interpretação bíblica na escatologia bíblica em detrimento das visões teológicas e escatológicas? Conseguiu entender? Vocês conseguiram entender? Eu acho que ele está querendo comparar o que a Bíblia diz e o que a teologia diz, seria mais ou menos isso? Eu acho que entra Não sei mais se o na irmão tua... Abner pode... Eu acredito que entra mais na tua lição 2, Everson. É dentro do posicionamento escatológico de cada escola, qual a importância da escatologia bíblica, né? Eu acho que seria fazer um aparato geral da escatologia bíblica dentro de cada escola escatológica. Vale ressaltar que é o seguinte, quando a gente estuda teologia sistemática, algumas pessoas não gostam da teologia sistemática, porque a teologia sistemática vai estudar, por exemplo, escatologia, né? A doutrina das últimas coisas na Bíblia como um todo. Tem gente que prefere a teologia bíblica, que vai pegando o desenvolvimento da teologia livro por livro, ou então por blocos, Pentateuco, livros históricos, poéticos, profetas, Novo Testamento, né? Mas aí acaba que quando a gente vai para a teologia sistemática, a gente precisa criar sistemas. E aí surge amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo. E aí o Abner falou, que o Vitor entendeu. Então é isso mesmo, é a lição 2. A gente vai entrar, de fato, nessa questão aí. Né? Nessa questão das teorias escatológicas, enfim. Mas todas elas, querendo ou não, todas elas vão usar a Bíblia. Tá? Todas elas vão usar a Bíblia, e isso aí é um fato. Ô, Eberson. Vamos lá. Perguntar sobre a questão do arrebatamento antes e depois da grande tribulação. A gente também não vai entrar muito em detalhe nessa aula aqui. Não sei se... Vai, Nathan, fala aí. Eberson, não sei se nessa pergunta anterior, não sei se o irmão está perguntando, existe uma discussão aí em relação a teologia sistemática versus teologia bíblica, né? Uma discussão a esse respeito. Não sei se é o que o irmão está se referindo, mas o que a gente tem que entender é que a teologia sistemática, ela, como o Eberson está bem explicando, ela surge da teologia bíblica, né? Então você tem a teologia bíblica que estuda aquele texto em específico, e esse texto vai dar base, vai dar doutrina para a teologia sistemática. Então a teologia sistemática ela vai pegar todos, vamos dizer assim, o material da teologia bíblica e vai tentar formular isso numa doutrina, né, num dogma, que no caso é a teologia, a escatologia no caso, né? Então você tem vários textos de vários livros da Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, que falam sobre escatologia. Então, qual é a missão da teologia sistemática? É justamente pegar todos esses textos que a teologia bíblica estudou, levantou, e formular um dogma, formular uma doutrina que seja coerente com todos esses textos da Bíblia. Eu acredito que o Nathan deixou bem claro aí. O pessoal está começando a falar da questão do arrebatamento, midi-tribulacionismo, mas a gente não vai entrar nesse tópico aqui ainda, porque isso aqui é aula de introdução, tá? Nós vamos ter aí 13, 12 lições para frente, para tratar detalhadamente. A gente vai entrar em debate aqui, detalhes, aí vocês que estão comentando podem discordar, né? A gente vai dar essa liberdade. Vamos entrar no tópico 2, sobre as profecias. Profecias escatológicas que já se cumpriram. Quais são elas? Muito bem. Everson, a gente tem que entender desse contexto aí das profecias que já se cumpriram. Por isso que foi importante eu falar sobre palavra profética, como a escatologia se desenvolve, certo? Porque analise comigo. Existem profecias, toda a escatologia, ela, por ser, isso aqui é importante detalhar, a escatologia, ela foi faseada em sistemas dentro da teologia sistemática, como o Emerson já tratou. E dentro desses sistemas da teologia sistemática, você tem que entender que a escatologia ela não é independente das demais
dos demais temas teológicos, tanto da teologia sistemática como da teologia bíblica, que foi o Natan, que o Natan explicou. Então, veja, a partir daí a gente vê, primeiro, profecias escatológicas ou profecias proféticas que já se cumpriram. O nascimento de Cristo, que seria em Belém. Teve um profeta que falou que ele nasceria em Belém. A questão da morte de Cristo. Se você vê em Salmos, eu não lembro o número ainda, como eu falei, sou muito ruim de decorar os versículos. O Salmo, você vai ver que ele fala que as minhas vestes serão partidas, não será quebrado nenhum osso, e sobre a minha túnica lançarão sortes. Você vê isso cumprindo no livro de João, quando fala que o quaterno lá pegaram, repartiram as vestes de Jesus e lançaram sortes sobre as suas túnicas, enfim. São profecias que já se cumpriram. E é um detalhe importante a gente falar que é o seguinte: existem profecias referentes aos sinais dos tempos que já se cumpriram, porém vão continuar se cumprindo e se agravando cada vez mais que o arrebatamento se aproxima, certo? É por isso que é importante que nós tenhamos também em mente a doutrina da iminência, que o arrebatamento é iminente. E o agravamento dos sinais, a potencialização dos sinais, vai revelar isso. Contudo, existem sinais que já ocorreram. A Bíblia fala que haverá pestes, terremotos em vários lugares. Se você for olhar dos últimos tempos para cá, nós tivemos peste negra, que é a peste bubônica, nós tivemos a gripe suína, nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus, certo? Agora surgiu uma nova notícia que existe outra doença da China que dá em porcos, que pode se tornar uma pandemia. Então, isso é um agravamento dos sinais. Se eu for falar recentemente, não vou falar longe, vou falar do Brasil. Santa Catarina teve um ciclone chamado Ciclone Bomba, né, que destruiu casas, que vem se arrastando até a região onde nosso irmão Natan está. Então, são coisas que já se cumpriram, porém vão continuar se cumprindo e sendo potencializados até o começo do fim. Eu já vou até responder a segunda pergunta que eu sei que você vai fazer, quais são as profecias que já estão se cumprindo, certo? Porque, veja, isso aqui é fato, eu vou abrir um parênteses e dizer, meus irmãos que estão nos acompanhando, entendam uma coisa: os sinais dos tempos, eles não tiram a iminência do arrebatamento da igreja. Sinais dos tempos não servem para tirar a iminência do arrebatamento da igreja. Quando eu afirmo que os sinais do tempo, ele tira a iminência do arrebatamento da igreja, é que eu estou dizendo que será uma coisa cronológica, ou seja, primeiro vai ocorrer terremoto, depois ocorre peste, depois ocorre fome, depois ocorre guerra, e depois seria o arrebatamento da igreja. Aí sim, se eu ensino assim, eu falo que os sinais do tempo vai tirar a iminência do arrebatamento da igreja, mas não é assim. O que nós ensinamos é o seguinte: haverão sinais que estão ocorrendo e que serão potencializados, sinais que já começaram o seu cumprimento, que serão potencializados, que são terremotos, pestes, fomes, acho que é 2 Timóteo capítulo 3, que são tempos trabalhosos, onde serão homens amantes de si mesmos. E o maior sinal, existe um sinal muito grande que nós temos que entender, que já começou a se cumprir, que é o retorno dos exilados. Que sinal é esse? O povo de Israel, os judeus, estão voltando para a sua terra. Se você for olhar, o judeu ele passou por grandes diásporas na Bíblia. A primeira grande diáspora que a gente pode... uma grande diáspora, melhor dizendo, que a gente pode falar é a de Atos 8, quando começou a perseguição, inclusive comandada por Paulo na época, não é isso? Que os judeus se espalharam pela terra. Existem também outras diásporas. Eu estava lendo um livro de Abraão de Almeida, Israel, Gog e o Anticristo, é um livro muito bom. Ele traz uma cronologia dos acontecimentos de Israel. Quem não viu o que aconteceu com Israel nas grandes guerras, na questão do grande massacre que ocorreu na Alemanha, eu não me lembro, eu estou tentando lembrar o nome que se dá, é o Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. Enfim, isso também fez os judeus se espalharem pelo mundo. Hoje é muito fácil você encontrar um judeu. Eu fiquei sabendo hoje, eu li uma matéria, que o novo ministro da Educação do Brasil tem ascendência judaica. Ou seja, você vê até onde chegou os judeus, certo? E esses são os sinais que estão se cumprindo, que vão continuar se agravando até o momento que a igreja for arrancada. O crescimento da apostasia,
A tentativa da criação da igreja ecumênica é um sinal que já está se ocorrendo e que a Bíblia fala sobre isso. Então, são sinais que vão acontecer. Amém? Quer que eu já adiante o próximo? Que os sinais que vão ainda não aconteceram? Pode falar dos sinais que vão acontecer. Foi tu que escreveu essa lição, então tá por dentro. Então, veja. Então, como eu falei, né? Só que existem sinais que ainda não aconteceram. Ou coisas que não aconteceram. Exemplo, o aparecimento do anticristo. Ele não é só uma fase da escatologia, como também é um sinal que o tempo está próximo. Quando surgiu o anticristo, vai ser o cumprimento de uma profecia, vai ser um cumprimento de um sinal. Quando surgiu o falso profeta, é um cumprimento do anticristo, é um cumprimento de um sinal, certo? Quando surgiu a grande igreja ecumênica, enfim, isso são fatos que vamos tratar melhor na lição da grande tribulação. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, são muitas profecias futuras que ainda não se cumpriram, certo? E a maior profecia delas para a igreja hoje, nós que somos pré-tribulacionistas pré-milenistas dispensacionalistas, temos que ter em mente qual a maior profecia que a igreja espera ver se cumprir ou espera participar do seu cumprimento. Se chama arrebatamento da igreja. A partir dali para frente, a partir dali que acontecer na tribulação, depois na grande tribulação, não interessa para a igreja. O que interessa para a igreja se chama arrebatamento. Amém? Se os irmãos quiserem acrescentar aí, Natan, Melk. Perguntou aqui, né? Diante de tantos sinais, por que tem tantos crentes dormentes? A irmã Sueli de Oliveira, né, perguntou aí. Tem tantos crentes, assim, que não estão muito preocupados com a vinda de Jesus, mesmo diante de tantos sinais. Será que o Natan, o Melk, quer responder aí? Eu acho que o Vitor já até respondeu isso aí, Epson. É mais um sinal. Esfriamento. É mais um sinal. O esfriamento acaba sendo mais um sinal. Vitor? É a apostasia, né? Mas será que esses crentes... Mas será que eles são crentes mesmo, de verdade? O crente de verdade vai esperar Jesus voltar? Emerson, eu vou pedir permissão a você para ser um pouco incisivo e um pouco duro no que eu vou falar. Os irmãos aqui de Natal me conhecem pregando e sabem que eu sou direto. Existe um problema na igreja. Eu estava lendo o texto de Elias Torralbo, um grande pastor, pregador, que eu gosto muito de ouvi-lo pregar. Ele fala que os sinais são assim. Se você pegar o dedo e apontar para o céu, vai ter duas perspectivas a partir daí. Ou você olha para o dedo que está apontando para o céu, ou você olha para a direção que o dedo está apontando, que é o céu. Certo? De igual modo, são os sinais. Ou você olha para os sinais e se embaraça com os sinais, porque é muito fácil. É muito fácil eu olhar para um pastor que está roubando a igreja e dizer o pastor é ladrão, não sei o quê, e me embaraçar com aquilo e acabar de um jeito ou de outro, abandonando a fé, virando apóstata, esfriando a igreja. Isso são os cumprimentos dos sinais, isso é fato. Agora é o seguinte, o que o cristão tem que ter em mente? Aí eu respondo, os cristãos estão dormentes porque eles estão olhando para os sinais. E muitas vezes estão deixando os sinais acontecer. Ocorreu um furacão ali, ainda bem. Aí tem gente que fala assim, ainda bem que não é do Brasil. É isso? Ocorreu um tsunami. Ainda bem que o Brasil não tem placa tectônica para ter terremoto. Não está em cima de uma placa tectônica para ter terremoto. Tem muita gente que é assim. Só que as pessoas têm que entender o seguinte, os sinais estão para que a gente não olhe para o dedo que aponta para o sinal, mas olhe para o que o sinal está apontando. Que é o quê? Jesus está voltando. Vai ser uma volta, primeiramente invisível, com o arrebatamento, depois uma volta triunfal invisível. E eu estava ouvindo mais uma vez a expressão, hoje, uma expressão muito forte que o pastor Eliseu Rodrigues ele falou. Ele diz, olha, hoje Jesus ele é paciente, porque ele fica dando oportunidades. É 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele fica dando oportunidades, não querendo que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Mas vai vir um dia que ele vai voltar como paciente. Mas vai ser uma paciência diferente, porque ele vai sair julgando um a um no tribunal do juízo final. E ali não tem mais volta. Emerson, só complementando aí o que o irmão Vitor falou,
a sua pergunta, né, se eles eram crentes mesmo, né? Realmente eles eram, né? Porque se você aposta, se você apostata da fé, então quer dizer que você teve fé em algum momento. Mas Jesus vai dizer sobre isso, sobre aquele que constrói a casa na rocha ou aquele que constrói, né, na areia. Ou seja, tem crente que larga a fé, por quê? Porque é um crente que não tem alicerce, é um crente que não se propôs a se fundamentar na rocha. Então, esse crente, ele tem uma probabilidade muito grande de abandonar a fé. Agora, aquele que se fundamenta na rocha, como o próprio texto bíblico vai dizer, pode vir o vento que for, os sinais eles nos atingem indiretamente, né? Porque um dos sinais também é a maldade do ser humano que vai crescendo a cada momento. E essa maldade atinge a gente também, né? De uma maneira ou de outra. O coronavírus atinge a gente também, atinge crente e atinge não crente também. Então, quer dizer, mas independente do vento que for, aquele que está bem fundamentado no Evangelho de Cristo, ele não desvia, ele não abandona a fé, ao contrário daqueles que estão só ali na superfície, né? Só ali construiu uma casa bonita, mas foi na areia, não tem alicerce. Ô, Herberson, a gente não pode perder a perspectiva. A gente não pode perder a perspectiva do joio, porque a gente sempre lê a história do joio como o joio sendo alguém que atrapalha, mas não alguém que é semelhante ao trigo. E às vezes não necessariamente o joio atrapalha, mas ele é apenas semelhante ao trigo. A gente não pode cair nessa de que todo mundo que está na igreja é trigo. Há muitos joios. Jesus deixou bem claro de que o trigo e o joio, em certa situação, eles são muito iguais. Muito iguais. Então, a gente especialmente nós que pastoreamos, a gente tende a pensar que todo mundo na igreja é crente e só está passando por uma fase. Mas não necessariamente. Há joio sim. E às vezes a gente olha para uma pessoa que está fria na igreja, talvez ela não seja um cristão de verdade, ela seja um joio. Não há problema nenhum em entender isso, porque Jesus disse que haveria o joio no meio do trigo e o joio seria extremamente semelhante ao trigo. O problema é que a gente sempre tem a ideia do joio de alguém que está atrapalhando. O joio na igreja é aquele cara que se rebela, é aquele cara que arruma confusão, é o músico que não toca direito, é o sonoplasta que não arruma o som. Enfim, é aquela coisa, aquele problema evidente. Mas existe o joio, que é a cara do trigo, mas que não faz nada também. Mas é joio, não é cristão. E ele está no meio da igreja. A gente não pode cair nessa de achar que todo mundo que está na igreja é um cristão verdadeiro. Tem joio, a gente não deve esquecer do joio. Muito bem pontuado aí pelo Melk, né? E não é nosso trabalho separar o joio do trigo, né? Isso vai ficar Exatamente. mais para frente. E agora, assim, a gente vai entrar no tópico 3 da lição, e eu quero, assim, pelo que eu percebi aqui, né, fala da palavra de Deus, que revela a questão da escatologia, né, que o Vitor colocou aí, revela tudo que vai acontecer para nós, e isso é algo que nos consola, né, nos enche de esperança, e eu percebi aqui o seguinte, que é uma oportunidade para o professor da EBD que vai ministrar essa lição fazer uma aplicação prática da doutrina sobre escatologia. Porque, assim, quando a gente fala de escatologia, muita gente fala assim, não, eu nem entro em detalhes porque isso aí é algo que eu não pretendo estudar, eu não quero aprender, eu quero deixar para lá que isso é muito complicado. Não sei se é a grande maioria, mas muita gente pensa assim, não, eu não quero nem estudar, eu sei que Jesus vai voltar, eu vou para o céu, isso é que importa, eu não quero entrar em detalhes porque isso é muito difícil. Esse pensamento está certo ou está errado? Né? Descartar a possibilidade de estudar escatologia. Né? E estudar escatologia é importante? Em que sentido? Qual a aplicação prática do estudo da escatologia para a vida do cristão? Aí essa pergunta eu vou lançar para todos vocês, vou dar aí uns 2 minutinhos para cada um responder aí um pouco, 2 a 3 minutos, para a gente não se alargar muito na aula, né? Mas aí cada um falar um pouco sobre essa questão da aplicação prática da escatologia, né, para a vida do cristão.
Natan? Bom, então eu vou começar aqui. Eu acho que uma aplicação que o professor, principalmente da IBD, vai precisar fazer, principalmente eu acho que o Vitor falou algo alguns minutos atrás, é sobre a iminência do arrebatamento. Fala, olha, beleza, você talvez não queira estudar, não queira saber muito, tem até vamos dizer assim, um argumento meio preguiçoso, né? Ah, não vou estudar isso porque é meio complicado, né? Meio preguiçoso, mas vamos deixar isso para lá. Mas vamos dizer assim, uma aplicação primeiro, olha, por mais que você não queira saber, você precisa saber por quê. Primeiro, você precisa estar preparado para a volta de Cristo. Eu acho que essa é a principal aplicação. Você precisa estar preparado, porque Cristo pode vir a qualquer momento. Em segundo lugar, você precisa estar preparado, porque você pode morrer antes de Cristo voltar. E se você morrer, para onde você vai? Eu acho que é uma coisa muito angustiante quando a gente fica cego, assim, não quero saber de nada. Parece que é algo muito angustiante, né? O ser humano, acho que tem essa ânsia, né, por saber o que vai acontecer, o que vai ser do futuro. Então, acho que para você saber para onde você vai, o que vai acontecer, você estar bem informado sobre isso e também que uma coisa bastante importante que a própria Bíblia nos diz é que você esteja pronto para dar motivo, dar razão à sua fé. Então, nós, nos livros, e eu acho que vamos tratar isso mais nas outras aulas, né, Eberson? Sobre algumas heresias, algumas seitas que às vezes, talvez vocês vão pegar a referência, vai bater na nossa porta, né? E vai questionar, mas você acredita nisso? Será que vai ser assim mesmo? Ah, mas por que você acredita nisso? Então, eu acho que nós temos que estar prontos para responder isso, né? Entendi. Bom, próximo aí. Deixa eu ver. Deixa eu liberar aqui o do Melk aqui com o Melk. Vai, Melk. Tá. Eu acho interessante, por exemplo, eu vou citar aqui um teólogo que eu gosto muito, que é o Luiz Saião. Eu estava estudando, ouvindo ele sobre Apocalipse. Ele tem uma frase sobre Apocalipse que eu acho muito interessante. Ele diz, por que Apocalipse? Primeiro, a gente tem uma visão da palavra Apocalipse, normalmente a ideia é de terror, mas Apocalipse é revelação. E a revelação de Apocalipse é mostrando a vitória da igreja. É mostrando a vitória de Cristo. Estudar escatologia, mais especificamente a ideia de Apocalipse, que eu quero restringir a esse ponto, é entender a vitória da igreja, entender a vitória de Cristo, isso é alegria, é regozijo. O cristão que vive em pânico, que vive com medo, é porque ele não entende que, na verdade... Melk, acho que o áudio está falhando aí. Eu acho. É só eu ou ninguém está ouvindo o Melk? Melk, falhou aí. Também não estou ouvindo. Tá, enquanto o Melk ajeita o áudio dele, vou pedir para o Vitor falar. Deixa eu ver se... ou não. Vitor? Posso? Pode falar. Vamos lá, Emerson, é o seguinte, eu vou pegar um gancho, pedir permissão a Natan, e vou pegar um gancho nas palavras dele para poder trazer uma base para as minhas. Existe um problema na igreja hoje, chamada de falta de fé na iminência dos acontecimentos. Isso aí a gente tem que ter uma coisa nítida. O Natan falou que a gente tem que estar preparado para a volta de Jesus a qualquer hora. Só que muita gente pensa, Jesus só vai voltar para mim
quando ele arrebatar ou quando ele estiver voltando no final da tribulação. Não é assim. Não é assim. Jesus, ele pode indiretamente voltar para a pessoa quando a pessoa morre. E será que ela está preparada para essa morte iminente? Então, isso se chama iminência. Então, quando o cristão ele abdica de estudar a escatologia, o cristão ele deixa de estudar a escatologia, primeiro, ele não tem rumo, ele não consegue contar um rumo. Porque se você perguntar hoje ao novo convertido por que ele aceitou a Jesus, ele vai dizer porque ele quer morar no céu. No pouco entendimento dele, ele vai dizer, eu quero morar no céu. Então, ele sabe um rumo, ele tem um rumo, ele tem uma direção. Mas a gente tem que entender o seguinte, o cristão que deixa de estudar a escatologia, primeiro, ou ele vai viver alheio aos sentimentos futuros, isso vai lhe causar uma frieza espiritual, e, consequentemente, ele vai ser um cristão relapso na obra do Senhor. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, um cristão que não estuda a escatologia bíblica e não entende o final das últimas coisas, ele vai chegar a um momento que ele vai dar muita atenção ao que é material e ao que perece e pouca atenção ao que fica, ao que permanece, ao que vai ser para sempre. É um exemplo. Aí muita gente pega essas palavras e desvirtua o que a gente fala, então eu vou deixar bem explicado aqui. Quando eu falo que muita gente dá muita importância ao que perece, eu não estou dizendo que o cristão tem que deixar de fazer tudo e viver só esperando que, não posso dizer, esperando sentado que Jesus vai voltar amanhã. Não é isso. Martinho Lutero falou seguintes palavras: eu espero Jesus voltar hoje, mas mesmo assim eu planto uma macieira. Ou seja, ele plantava quem planta espera comer do fruto daquela planta que ele plantou, ou que alguém usufrua do fruto. Martinho Lutero falou isso. Então, o cristão ele tem que viver o já, agora, estar preparado para encontrar Jesus agora. Como é que eu vou encontrar Jesus agora? A gente pode, dentro da doutrina do estado intermediário, que o Natan explicou na lição 4, se eu morrer agora, eu vou para o céu ou vou para o inferno. Quer dizer, indiretamente eu vou para o seio de Abraão, ou o paraíso, ou vou para o Hades, no estado intermediário. E a gente sabe que depois da morte não tem volta. Então, se eu não estiver preparado para essa iminência, como é que eu vou estar tranquilo com a minha morte? E para isso, para o cristão saber se preparar, ele precisa conhecer o quê? A doutrina das últimas coisas, que é a escatologia bíblica. Ô, Eberson. Amém, muito bom. Oi. Só, eu estou olhando aqui os comentários. Tem uma irmã aqui que se chama Paula Evangelista. Ela fez uma pergunta aqui. Eu acho que pelo que eu falei, eu não sei se isso é comum em todo o Brasil. Não sei se vocês aí, onde os irmãos moram, mas aqui onde eu moro tem uma expressão assim, que se você morrer, Jesus vai voltar para você. Não sei se é comum isso na igreja de vocês. E ela perguntou, como assim, quando você morrer, Jesus vai voltar? Não é que Jesus vai voltar quando você morrer. É uma expressão, eu não expliquei uma bem. figura de linguagem, né? É, mais ou menos um jargão evangélico até, né? Dizendo assim, olha, Jesus pode voltar para você individualmente se você morrer. Então, como o irmão Vitor mencionou, você vai para o céu ou vai para o inferno. Aí depois que morreu não tem jeito, né? Então, só para responder a irmã Paula Evangelista aqui. Tá, vale só ressaltar que alguns detalhes aqui a gente vai abordar mais na frente, né? Como o Natan falou, vai para o céu, vai para o inferno, tem gente que fala assim, mas não é o Hades e o paraíso e tal, mas isso aí a gente vai falar detalhes lá na frente, esses detalhes aí. Tá, vamos lá. Eu vou só responder aqui rapidinho 2 perguntas, fazer as minhas considerações e passar para o Melk novamente, ver se ele consegue finalizar o que estava falando. Uma pessoa falou assim, será que tem como descobrir qual é o ponto de vista correto, escatológico,
Né? Será que a minha igreja está seguindo o ponto de vista escatológico correto? Eu vou dizer assim, primeiro, não vou ver, tá? Qual é o ponto de vista correto. A gente defende um ponto de vista que muitas vezes é criticado porque ele é meio que recente, né? O dispensacionalismo tem um pouco mais, acho que uns 200 anos, um pouco mais de 200 anos. Algumas pessoas criticam pelo fato de ser recente, mas não necessariamente isso explica que ele é válido, tá? Tem fundamento bíblico, sim. Eu acredito, meu ponto de vista, se eu colocar os católicos do meio evangélico, milenismo, pós-milenismo e pré-milenismo, histórico, pré-milenismo, para mim, a igreja tem que se posicionar em qualquer um desses. A internet está falhando aí. Assim, pode ser minha internet, né? Ixi. Tá, final então, Vitor. Só essa questão de que a igreja pode ou não um ponto de vista, e se isso implica na salvação. Em 2 minutinhos aqui. Primeiro, como eu saber que a minha igreja está certa? Quando acontecer as profecias. O apóstolo Paulo falou que nós hoje conhecemos por espelho. Então, dentro do meu estudo bíblico, dentro do meu estudo devocional da Bíblia, eu vou crer na linha de pensamento escatológico que a minha fé permite enxergar nas Escrituras com o auxílio do Espírito Santo. Certo? Irmão, mas eu sou pós-milenista, eu estou certo. Eu sou pré-tribulacionista, eu estou certo. Só quem vai provar se eu estou certo ou não exemplo, o pré-tribulacionista, quando vai ser provado que ele está certo? Quando a igreja for arrebatada, antes da tribulação. O pós-milenista, quando vai provar que ele está certo? Se a igreja não for arrebatada antes da tribulação. Isso, não, como você falou, o pós-milenista ele tem respaldo bíblico, o pré-milenista tem respaldo bíblico. Por incrível que pareça, até o mid-tribulacionista acha um respaldo bíblico para falar, certo? Só que eu chegar hoje e ser enfático e dizer quem está certo é o pós-tribulacionismo, eu estou sujeito a errar. Entendeu? Hoje nós vemos por espelho, acho que é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. O que nós vemos hoje é um espelho como se fosse um metal polido. Então nós interpretamos de acordo com a nossa fé e a partir daí nós chegamos ao entendimento do que vamos crer. Eu estava conversando antes de começar a live com um amigo aqui de Natal, e na verdade ele é carioca, mas ele está aqui trabalhando em Natal. Ele disse que a igreja dele expõe todos os tipos de visão e deixa o cristão através da fé dele, decidir qual linha de pensamento ele vai seguir. Nós, assembleanos, cremos dentro da Bíblia, e a Bíblia nos respalda, e eu creio, Diácono Antônio Vitor crê, que nós somos dispensacionalistas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Eu creio assim. Só que quem vai me confirmar se eu estou certo? Quando a trombeta tocar e a gente for arrebatado daqui. É o único jeito que pode confirmar se a nossa fé está certa. Só isso aí, Everson. Verdade. Muito boa a resposta. E só para a gente ver o Mel aqui concluir o pensamento aí. Daí, Mel, para falar agora? Não sei se o Mel está me... Ele falou que não está ouvindo vocês. Ixi, ele disse que não está ouvindo nós. Acho que o problema é o celular dele. Nem está ouvindo e nem está conseguindo falar. Ele já entrou e saiu várias vezes e não conseguiu. Então, uma coisa que eu estava debatendo com ele antes, né? Antes de começar a live, eu estava falando com ele, mais cedo, na verdade, que ele estava para o culto, né? Mas à tarde eu estava falando com ele, sobre a questão também do cristão levar, assim, muito ao extremo a questão da escatologia e pensar só na escatologia. Aí, não, Jesus vai voltar, e eu estou preparando para Jesus voltar, e fica naquela paranoia da escatologia, da volta de Jesus, que pode ser a qualquer momento, tem que estar preparado, vou para o céu, e pensando no céu, e esquece das responsabilidades aqui. Tá? O que o Vitor falou de Lutero, né, é até um pouco mais completo, né? Parece que ele falou, se eu soubesse que Jesus vem amanhã, eu plantaria uma macieira, eu pagaria todas as minhas dívidas, ainda tinha mais uma outra coisa lá que ele faria, né? Aí, assim, ele assumiria todas as responsabilidades dele. Então, esperar Jesus voltar não significa que a gente vai ignorar a vida aqui. A igreja tem o seu papel aqui, a igreja tem que, assim, uma visão minha, né? A igreja, ela tem que se envolver, assim, em obras sociais,
visitar hospitais, visitar presídios, pregar o evangelho, ajudar os necessitados, enfim. A igreja ela tem papel aqui. Nós, como crentes, a gente tem que ser ativo. Então, esperar Jesus voltar não é ficar de braço cruzado e pensando somente na eternidade. A gente tem também que pensar aqui nessa terra, até mesmo porque a gente tem que pensar o seguinte, aí entra um pouco assim, é um pouco controverso, nem todo mundo concorda com isso, mas eu penso assim, o cristão tem que se preocupar com o meio ambiente, tá? Tem que se preocupar com relações trabalhistas. Por quê? Porque se Jesus não volta agora, e se Jesus demora 200, mais 300 anos para voltar, tá? Que mundo nós queremos para os nossos filhos? Será que a gente quer um planeta Terra totalmente devastado? Né? Será que a gente quer um planeta Terra onde as pessoas são humilhadas e oprimidas? Ou a gente quer um planeta Terra mais livre, com, né, a natureza produzindo tudo aquilo que a gente precisa? Então, a gente não pode perder de vista a nossa responsabilidade aqui na vida, nessa vida aqui, nesse momento, e pensar também no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, porque a gente espera Jesus voltar agora, tá? Eu espero Jesus voltar agora, nesse minuto, mas ele pode demorar mais 1000 anos para voltar, tá? E eu vou ter filhos, vou ter netos, e enfim. Então, eu tenho que me preocupar com isso também. Eu acho que, né, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro aí, né? A gente não tem que ficar pensando só no mundo vindouro, mas lembrar dessa vida aqui. Alguém quer fazer mais alguma consideração sobre essa questão? Emerson, só ficou uma pergunta até que você fez, se isso implica na salvação, né? Por exemplo, você acreditar ou não em alguma coisa. Eu acredito que não. Por exemplo, vamos pegar aqui as visões que serão explicadas na próxima aula, né? Pós-milenista, amilenista. Todos eles acreditam basicamente na mesma coisa. Jesus vai voltar, vai ter céu, inferno, né? Para cada um dos que estão aqui. Isso não implica na salvação, porque a salvação ela vem pela graça. Você não é salvo pelo tanto de conhecimento que você tem, mas você é salvo porque você crê em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo. Claro, existem algumas visões aí bem periféricas que já são consideradas heresias e seitas, e a gente não vai entrar nesse mérito aí de salvação, porque também é bastante complicado você dizer se essa pessoa vai ser salva ou não. Você não tem o livro da vida aqui na sua mão, né? Então vamos dizer assim, não implica em salvação. Se você acredita, se você for um amilenista, ou seja, por exemplo, nossos irmãos aí presbiterianos, alguns irmãos batistas, nossos irmãos metodistas, eles serão salvos também se crerem no sacrifício de Jesus. Então eu acredito que não interfere na salvação. Claro que vamos discordar, mas no final das contas todos estaremos, se Deus quiser, lá na glória, junto com o Pai e com Jesus Cristo. Só um acréscimo aqui, muito boa explicação do Natan. Everson, a gente tem que entender o seguinte, crer no arrebatamento, crer no pós-milenismo, não é pré-requisito da salvação. Quando a gente vai ver os textos relacionados à salvação, a Bíblia fala, aquele que com a boca confessar e com o seu coração crê. É isso? O Hebreus fala, seguir a paz com todos e a santificação. Então a gente vai ver a santidade, crer no Jesus, confessar, se arrepender, conversão. Isso faz parte do processo da salvação, do processo soteriológico em si. Entendeu? Porque Deus sabe que nós somos imperfeitos. É o ser humano querendo entender Deus. É o ser humano querendo entender um projeto que foi feito por um ser pleno em conhecimento. Entendeu? É impossível que nós cheguemos à perfeição do conhecimento de Deus. É impossível. Verdade. Verdade. O Vitor colocou bem certo aí, né? A gente não vai ter essa revelação por completo, o que a gente tem é a palavra de Deus, daí a necessidade de nós estudarmos a palavra, ficarmos na palavra, evitarmos qualquer tipo de revelação extra, que tem por aí, né, algumas seitas, alguns profetas, aí, entre aspas, né, com revelações além da Bíblia,
né, evitar especulações que tem livros também e ficar nas Sagradas Escrituras. Eu acredito que esse é o caminho certo para nós estudarmos escatologia da forma correta. Amém? Acho que a gente vai encerrar aqui, né? Já está mais de 1 hora, aí, quase 1 hora e 15 minutos. E eu gostaria de pedir desculpas aí para tanto os meninos que participaram aqui, quanto para o pessoal que assistiu, que é a nossa primeira live aqui nesse formato, né? Eu já fiz live, mas eu sozinho, também mais simples, começa ali, começa a falar, né? Mas live nesse formato e a gente acaba se atrapalhando em algumas coisas aqui, a internet não vai bem, mas eu acredito que a gente conseguiu transmitir a mensagem, conseguimos alcançar o objetivo, pelo menos eu acho. E se ficou alguma dúvida, na descrição do vídeo tem nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem, que a gente está à disposição para ajudar no que for necessário. E se você for usar a nossa revista e ainda não comunicou que vai usar, pode mandar uma mensagem falando, a gente vai usar, porque a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente vai dar um apoio aí um pouco mais, assim, diferenciado para quem for usar a revista na igreja. Pessoal, alguém colocou aqui, católicos, testemunhas de Jeová, adventistas, mormons, todos serão salvos, foi isso? Não, ninguém falou nisso aqui, não. Não, a gente não falou isso aqui, não. O que a gente falou é assim, do ponto de vista escatológico, tá? O amilenista, o pós-milenista, o pré-milenista. Se você for, por exemplo, eu sou amilenista, eu sou presbiteriano, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou amilenista. Isso não implica na tua salvação. Eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista, o outro, eu sou pré-milenista, pós-tribulacionista, eu sou pós-milenista. O fato de você adotar um ponto de vista escatológico, isso não implica na sua salvação. Tá? A gente está falando de ponto de vista escatológico, não estou falando de a pessoa crer em qualquer coisa e ser salvo, não é isso. Estou falando do ponto de vista escatológico. A pessoa crê em Jesus como Salvador, ela frequenta uma igreja séria, que pega o verdadeiro evangelho, e ela adota um ponto de vista teológico específico. O que vai definir se ela é salva ou não é a fé dela em Cristo, não, né, a fé dela, a santidade, enfim, a perseverança dela, ela é em Cristo Jesus, focada em Cristo. Né, o ponto de vista escatológico não está relacionado à questão aí da salvação. Perguntaram do livro de apoio, semana que vem, se Deus quiser, vai ficar pronto, está passando por uma correção da língua portuguesa, a gente vai ter, sim, um livro de apoio. Tá? Enquanto ele não ficar pronto, a gente vai disponibilizando os capítulos devagarzinho aí, gratuitamente. Certo? Então, eu vou despedir aqui, se vocês quiserem fazer aí também Eu gostaria de agradecer a todos. Queria agradecer a todos aqui pela presença, a paciência por ter me ouvido. Gostei muito de ouvir as palavras do Natan, do Melk, antes do problema técnico que ele teve, do Herberson. E agradecer aos meus amigos, Abner, Itamar, meu pastor Liênio Carlos Marques, que está me ouvindo. É uma honra. Sou alimentado todas as quintas-feiras pela ótima palavra que sai da boca dele. Enfim, meus irmãos, amigos do quartel. Se eu for falar aqui, eu vou perder o nome. Eu só queria fazer 2 coisas, Everson, só algumas sugestões, certo? Isso aqui custa R$ 9,95. Essa revista aqui do Obeira Aprovado. Para quem é pré-tribulacionista, é uma revista muito boa para estudar, certo? R$ 9,95 a pessoa consegue adquirir. E também tem algumas teologias sistemáticas para quem é pentecostal, certo? Eu tenho a teologia sistemática do Stanley Orton e tenho um livro do Stanley Orton que fala sobre as últimas coisas. Isso aqui é só sugestão que eu posso falar para os irmãos que queiram estudar escatologia. Também tem um ótimo livro, Calendário da Profecia, do saudoso pastor Antônio Gilberto. Também ele tem Daniel, Apocalipse, enfim, são muitos textos. E sobre as escolas escatológicas, eu tenho um livro aqui que ele é totalmente imparcial. Esse aqui, ó, Escatologia, a problemática em torno do milênio, de Erickson. É um livro muito bom também que você pode estar adquirindo. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado aí, Emerson, pela oportunidade. Nada. Pode falar. Estamos aqui, se Deus quiser, nas próximas aulas aí, contribuindo aí com um entendimento melhor desse assunto. Natan, falar alguma coisa? Bem, gostaria também de agradecer a todos os irmãos que estão presentes aí nessa live, ao irmão Vitor, Ebson, ao Melk,
maravilhoso, edificante a palavra de vocês. E que Deus abençoe e estamos aí. Nas próximas aulas, eu vi que teve muitas perguntas acerca das próximas aulas. Então, se você ficou com essa dúvida, com essa curiosidade, fique com a gente. Não sei se vai ser toda sexta, Eberson, que vai ser lançado Eu vou tentar manter toda sexta. Então Se você mudar, eu aviso. permaneçam aí conosco. Então, sexta que vem, temos a segunda aula e assim por diante, tá? Deus abençoe a todos vocês e que Deus continue nos abençoando grandemente, usando esses irmãos aí, Vitor, Melk, Eberson, a todos os irmãos que estão aqui na live, que são instrumentos de Deus e para a glória de Deus. Só um adendo rapidinho. O pastor Alexandre também, meu pastor, o primeiro pastor aqui em Natal, tá na live. Ele me cobrou aqui, se eu não falar, meu Deus do céu. Ih, olha o pastor, né? Melk, teu áudio voltou, Melk? Acho que não, né? Ele tá caladinho aí. Ele tá com o áudio bloqueado aqui, Eberson. Peraí, vai, Estão fala me aí, Melk, ouvindo? agora. Agora sim. Oi, tá Pode me falar. ouvindo? Sim. Oi, beleza. Não, só também agradecer aí pela participação. E como, eu não sei se foi o Natan ou foi o Vitor que falou, acho que foi o Natan, que tá surgindo muitas perguntas das próximas. Então, o pessoal tem que ter paciência. São 3 meses de lições aí. E o ideal seria as pessoas que participam aí, então, estudando a revista e fazendo suas perguntas, anotando suas perguntas dentro de cada lição, para que a gente também tenha aí um tempo melhor para explicar cada um, né? Que aí a gente vai estar bem inteirado. Hoje eu participei pouco, problema técnico, e também eu estava com a mente em outro lugar aqui, estudando outros assuntos, mas eu me comprometo a estudar a próxima lição para participar mais. E Deus abençoe a todos. Amém. Ia responder aqui no chat, mas eu vou falar aqui para vocês, né? A gente vai tentar manter na sexta-feira às 21 horas. Talvez a gente manter esse padrão aí, tá? E, enfim, vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram. Depois, esse vídeo vai ficar disponível. Ou ele vai ficar assim, ou eu vou baixar ele e editar, mas ele vai ficar disponível para você assistir depois com mais calma. E gostaria de agradecer também o Vitor, o Natan e o Melk, né? Sem vocês, esse projeto não seria realizado. Eu lembro que quando eu comecei o EBD em Foco, eu fazia quase tudo sozinho e era muito cansativo, e mesmo assim eu achava que era possível. Mas depois eu entendi que não é possível, e se a gente não tiver uma equipe qualificada e comprometida, a gente não chega a lugar nenhum. Então, esse projeto da revista é um projeto antigo, mas que Deus abençoou e a gente colocou em prática agora. Tá? Então, graças a Deus está aí. E muito obrigado a todos. Reforçando aí a todos que estão assistindo, se for usar a nossa revista, entre em contato pelo WhatsApp, que a gente vai colocar no grupo e vai ter um conteúdo exclusivo aqui para vocês. Amém? Então, a paz do Senhor a todos e até a próxima aula.